Muito bom, meus irmãos. Espero que todos tenham tido um bom domingo hoje, né? Geralmente é um domingo com refeições abastadas, né? Um domingo à mesa em família. E graças a Deus por isso, né? Deus em todo tempo é bom. E nós, quando temos chance de celebrar, celebramos. Quando é tempo de alegria, é tempo de alegria, né? E tem sido muito especial, né? Refletir sobre o deserto, né? Mesmo quando parece tão antagônico essa ideia de vencer, quando parece tão diferente da grande realidade de muita gente, né? Que quer prosperar, que quer vencer, quer ter alegria. E a gente ouviu o pastor Eliseu na semana passada trazendo uma alegoria, né? Uma comparação de como Deus observa e viu o deserto. Esses dias eu estava conversando com a Juliana sobre a pregação, né? Aquele costume bom de crente, quando chega em casa vai conversar da pregação, né? Ficar falando sobre isso, como é que foi, como se aplica. E a gente estava comentando, poxa vida, Deus olhava assim para o povo e falava assim, era deserto? Era. Talvez fosse difícil alguma coisa, mas era o nosso deserto. Era só a gente. Ainda que tivesse falta, eu supria as suas faltas. Ainda que fosse difícil, eu estava com você. Era eu e você, você e eu, não tinha para mais ninguém. Mas aí o povo ainda assim decide ir para longe. E durante o lugar que seria bom, em tese, né, segundo o lugar onde eles saíram do deserto, ascenderam socialmente, talvez, né, começaram a conquistar, comprar tudo aquilo que eles guardaram, eles podiam investir, e naquele momento parece que eles se afastaram do Senhor. Hoje pela manhã ainda o pastor disse mais uma perspectiva ainda tão bonita quanto, né? A perspectiva de que mesmo nos lugares áridos, né, ele trouxe o exemplo da própria vegetação brasileira, né, de como podem no meio flor, né? E aí eu até lembrei da citação aqui, obviamente que o pastor Dacio não a faria, né? Uma citação do Racionais MCs, né? Até no lixão nasce flor, né? Seria um pouco incoerente do Dacio falar aqui? Seria. Mas eu falo por ele aqui, porque também faz parte da nossa música popular brasileira de uma maneira geral. E, como eu tenho tido a oportunidade, a grande felicidade de caminhar com esses homens, ter aprendido com eles, eu que não ia ser doido de falar de qualquer outra coisa muito diferente, né? Motivado, inspirado, e ainda sobre essa perspectiva, eu gostaria ainda de falar sobre deserto. Se nós falamos de perspectivas e questões que parecem muitas vezes distantes, e quando a gente faz a leitura do texto, às vezes a gente se sente descolado daquela realidade, a gente se sente distante daquilo, eu quero, de alguma maneira, fazer uma leitura e refletir com a amada igreja de como, talvez, o deserto seja algo que nós precisemos buscar, de maneira intencional, porque nós vemos que no deserto Deus está, e se Ele está lá, nós devemos o buscar. Ele está de braços abertos, nos esperando. Assim como grandes homens da Bíblia, nós vemos isso ao longo das Escrituras, o encontraram no deserto, talvez haja momentos na nossa vida que também devamos buscar. Eu gostaria de compartilhar e refletir com a amada igreja a respeito de uma espiritualidade do deserto, sobre uma ideia de buscá-lo nesse lugar. Mas antes disso, nós vamos orar mais uma vez, e gostaria de orar em favor da família do irmão Wesley, que perdeu a sua mãe essa semana, que Deus conforte seu coração, os corações que perderam alguém, talvez esse dia, né, que para muitos é muito especial, seja dolorido também, né, porque se lembram do papai que já não está, né, da minha mãe foi o primeiro dia dos pais que ela não esteve com o pai dela também, imagino que talvez isso também aconteça com você, e nós vamos orar também nesse sentido, porque nós passamos por tudo isso, e isso está intrínseco à realidade da vida. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus querido, nós permanecemos na Tua presença, Senhor Deus, em espírito, trazendo tudo isso que nós já temos cantado e declarado a respeito do Senhor, confirmando que nós confiamos em Ti, porque tudo vem de Ti, tudo está em Ti, o Senhor é o plano melhor. Nós confiamos no Senhor, ó Pai. Por isso que nós entregamos o nosso coração, tristes, tantas vezes desanimados, outras vezes felizes e motivados, mas ele pertence a Ti, Senhor Deus, em todas as situações. A família do nosso irmão Wesley é uma amada, ó Pai. A dor do nosso irmão é nossa dor também, ó Pai. Aqueles que sentiram falta hoje, essa tristeza é nossa tristeza também. E aqueles que celebraram e fazem parte do time que está feliz, também, Senhor Deus, nós nos alegramos com ele, porque a Tua palavra nos diz que assim devemos viver, e nós assim queremos fazer, ó Pai. Derrama sobre nós esse espírito de unidade,
e que em Ti nós nos encontremos. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, pelo nome santo de Jesus. Amém, Pai. Muito bem. Vamos ler só um pequeno versículo, porque nós vamos falar de uma pessoa especial, dentre várias que poderiam ser ditas a respeito de João Batista, o primo de Jesus. Lucas 1, verso de número 80. Vai falar do crescimento do pequeno João. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer em Israel. Se nós dermos uma olhada nos outros evangelhos, nós vamos ainda observar outros costumes que João tinha e que estavam inerentes a ele, né? O texto vai descrever que ele vivia no deserto, que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, que ele se vestia com roupas que estavam fora de moda, né? Ele não estava alinhado com a moda de então, e que ele andava completamente alheio a isso. Em outro texto, o próprio João vai dizer assim: para mim nada disso importa, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. E a espiritualidade de João era tão grande, ele foi, obviamente, separado para essa função e enviado, mas a espiritualidade era tão grande que as pessoas pensaram por um breve momento que talvez ele fosse o Messias. Será que não é esse? Será que não é ele o que seria enviado? E ele disse: não, eu não. Né? E em dado texto, nós lembramos muitas vezes dessa palavra, que hoje é um hino que está até na moda, né? Não, é ele, é o Senhor Jesus, é Jesus. É por ele que eu tenho vindo, é por ele que eu vivo, é Jesus. Mas note que a espiritualidade de João era algo tão notável, algo tão perceptível, que as pessoas olhavam para ele e enxergavam que ele era um enviado de Deus. E foi até as últimas consequências, com a sua cabeça colocada a prêmio. Então, e também refletindo a respeito da história da própria igreja, nós vemos que muitos se inspiraram nessa espiritualidade do deserto de João. E se nós olharmos para a história, nós vemos que existem os movimentos monásticos, né, os monges do deserto. Obviamente que talvez seja estranho falar de padres do deserto, mas é um termo muito comum de se ver também a respeito de padres, né, antigos da igreja, os pais da igreja, os primeiros, logo após o tempo apostólico ali, que vieram e que buscaram uma espiritualidade como essa. Então, em muitas ocasiões, talvez não poucas, nós devemos buscar também esse lugar no Senhor. E há uma frase de um livro muito interessante que eu li, que se chama Caminhos do Coração, do Henry Nouwen, que vai dizer o seguinte: ela é a síntese daquilo que Antão antigo, ou Antão o Grande, Antão do Egito, para quem tiver curiosidade e for buscar, vai sintetizar a espiritualidade do deserto da seguinte maneira, em 3 pontos que nós vamos olhar e nos debruçar essa noite. Retira-te do mundo, fica em silêncio e ora sempre. Retira-te do mundo, fica em silêncio e ora sempre. A espiritualidade do deserto. Se hoje nós não atravessamos literalmente desertos, e em muitas ocasiões nós atravessamos desertos no sentido figurado de provações, de dificuldades, de enfermidades, há ainda momentos em nossas vidas, e não poucos, e vários textos vão nos indicar isso, que nós devemos buscar esse tipo de deserto. Eu não quero te encorajar a sair daqui e ir para um convento, amanhã você sair daqui e procurar um morro para você fazer suas orações. Deus pode e se manifesta em todos os lugares. Ele me livre de querer condicioná-lo a ser encontrado apenas nesse lugar. Eu só quero te apontar uma possibilidade, porque talvez você tenha vindo aqui querendo encontrar Deus, e eu sei que você encontrou, porque nós ouvimos e cantamos a Ele, aqui nesse lugar, mas na sua intimidade, no dia a dia, me parece que cada vez mais, perante um mundo tão agitado, que nós devamos procurar a Deus no deserto, e devemos fazê-lo de maneira intencional. O tempo que nós temos parece ser pouco, porque o dia a dia, se nós nos dermos conta, ele parece que não dá tempo de fazer nada, e aí nós precisamos intencionalmente fazer isso. A primeira coisa do mundo. Nós precisamos entender que nós somos desse mundo, como a própria palavra nos afirma, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós não podemos deixar com que o sistema que rege esse mundo nos toque, nos pegue, nos tome de assalto. Porque o regimento desse mundo vai nos levar para distante de Deus.
A ordem natural desse mundo deve nos afastar de Deus. Porque a ordem natural desse mundo é que você tem que trabalhar, você tem que prosperar, você tem que conseguir acumular muitas coisas, porque assim, talvez você seja feliz. Essa é a ordem do natural do mundo. Ou ainda, né, como nós tanto vemos na nossa sociedade, você vai, ganha dinheiro, aí pega um pouquinho desse dinheiro, no final de semana você compra uma carne para você assar, compra uma bebida para você beber, aí acaba essa breve alegria, aí você precisa voltar de novo, na segunda-feira, e nessa roda de ratos. Talvez alguns outros lidem com problemas do vício, né? O vício também tem esse mesmo ciclo. Você vai, usa aquilo que te traz vício, aí você sente um pouquinho de prazer, mas daqui a pouco você precisa voltar, dar um jeito, trabalhar, ir atrás, buscar de alguma maneira uma outra alegria para poder ter de novo esse prazer e ficar sempre preso nisso. E por isso, não é estranho que o mundo está como está. É uma loucura. Nós vivemos uma verdadeira loucura. Só que nós nos acostumamos a isso. E é por isso que nós devemos intencionalmente parar tudo por um momento. De tempos em tempos a gente tem que parar tudo. Agora não é tempo de ver essas coisas. Agora não é tempo de eu me preocupar com o noticiário. Agora não é tempo de eu me preocupar tanto com as relações internacionais. E tudo tem um tempo preparado, tudo tem, eu sei. Eu sei que você tem que se preparar, eu sei que a política é importante, eu sei que tudo isso tem um lugar importante na nossa vida, mas também tem um lugar muito importante para que você não faça nada, para que você pare por um breve instante, retira-te do mundo. Olha o que Jesus vai ensinar em dada ocasião, quando ele é perguntado, Senhor Deus, como que a gente faz? Como é que funciona esse negócio de oração? Você vai fazer o seguinte, você vai para o seu quarto, fecha a porta. Vai para o quarto, fecha a porta. Deixa as coisas lá. Os problemas, os boletos, as dores, as aflições, deixa lá. Porque no secreto, Deus te vê. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também quando for falar do silêncio. Mas Deus está te vendo. Então pare tudo por alguns instantes. Não deixe que a correria e o frenesi desse mundo tomem conta do seu coração. Porque isso não vai te fazer bem. E talvez, não poucas vezes, Deus nos manda para o deserto para que a gente entenda que é preciso parar. Então é melhor intencionalmente, porque nós podemos esbarrar na necessidade de sermos enviados. Então nós nunca podemos deixar de buscar a Deus em intimidade, nos retirando do mundo, por um breve instante, deixando tudo de lado, para poder encontrar a Deus. O deserto é esse lugar, foi dito aqui ao longo dos últimos domingos. O que tem no deserto? Não tem parque de diversão, não tem muita coisa, né? Lembra do Arão, né? Nossa, acho que está meio chato aqui, o Moisés está demorando. Vamos inventar um trem para nós fazer aqui. Vamos pegar e dá o cordão aí, dá o brinco, vamos derreter, vamos fazer um Deus para a gente poder fazer uma festa. Vamos inventar coisa para fazer. Porque talvez nós estejamos tão condicionados a fazer e fazer e fazer e fazer, quando na verdade é preciso parar. E muitas vezes, talvez, Deus nos force a ir para esse lugar, e talvez o conselho mais sábio seja, não vá. Não precisa ser enviado. Vá voluntariamente fazer isso. Assim como João fez, assim como Moisés o fez antes de voltar para buscar o povo do Egito, assim como Elias o fez, talvez Deus gostaria que nós também o buscássemos nesse lugar. A segunda coisa importante é, fica em silêncio. Para os padres e madres e os pais da igreja, a ideia do silêncio é uma pequena prisão. É a prisão da língua. Aquilo que Tiago vai falar sobre refrear a língua, quando nós fazemos essa leitura, entendemos essa ideia de ficar em silêncio, é se trancar ainda mais, é adentrar de maneira ainda mais profunda nesse deserto. Ao se retirar, retire-se de maneira tão intensa que até a sua fala deve ser suprimida. E aí talvez o dito popular faça sentido, né? Hoje o Dacio também trouxe um verso popular que faz sentido para aquilo, talvez um outro também faça sentido, né? Porque o falar é prata e o calar é ouro, né? É tão precioso também falar pouco muitas vezes. Já ouvi também o conselho que diz o seguinte, já me arrependi muitas vezes de ter falado muita coisa, mas poucas ou talvez uma vez de não ter falado nada. Talvez seja bom também, em alguns momentos, ficarmos em silêncio e pensar. E aí, voltando naquilo que Jesus ensina, vá para o teu quarto
e ora ao teu pai. E aí é interessante, porque o texto não fala que Deus ouve, o texto fala que Deus vê. Naquele momento de intimidade, ore com o seu coração. O que é orar com o coração? É trazer aquilo que você está na cabeça, e a cabeça é muito agitada. Eu não tenho nada diagnosticado, mas a minha cabeça funciona de um jeito meio maluco. Talvez seja problema de nascença, já foi desse jeito. E às vezes a gente está pensando numa coisa, e não sei se já aconteceu com vocês, principalmente naquela oração que você faz deitado antes de dormir, eu sei que acontece com você também, né? Daqui a pouco você fala assim, Jesus abençoa todos os meus pecados. Você tem que estar lá na sua oração, mas você está lembrando de alguma outra coisa, você está lembrando de algo que você tem que fazer amanhã, no dia seguinte, e as suas orações começam a não fazer nem pé nem cabeça, aí você fica confuso em oração. Talvez aconteça com você também, né? Porque a gente está tentando buscar palavras, está tentando orar bonito, e a gente não sai do lugar. Talvez apegar-se a pequena coisa e trazer isso para o coração, e com o Espírito realmente que clama e intercede por nós, colocar nos pés do Senhor uma única coisa que seja. E aí eu consigo me lembrar de orações que foram externizadas por pessoas como, por exemplo, aqueles leprosos ao caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não que eu fique fazendo rezas ou meras repetições, mas muitas vezes eu me pego orando só isso. Eu fico em silêncio, sem falar, apenas com o meu coração, com a minha mente. Eu fico, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ao pedir misericórdia, todas as coisas estão englobadas. Todas as minhas angústias, todos os meus medos, porque Deus sabe. Deus sabe antes mesmo de nós pedirmos, Ele sabe, Ele conhece. Então deposite o seu coração em oração. Não precisa ficar elaborando as palavras mais bonitas, as coisas mais complexas. Mas atente-se a deixar o seu coração orando a Deus, a sua angústia, porque Deus vê as suas necessidades. Deus te conhece no mais íntimo. Eu me lembro de um tempo atrás, né, eu estava ainda no processo para vir para cá, né, para iniciar aqui com a amada igreja, e os jovens e adolescentes estavam estudando sobre a espada do Espírito, né, que vai e divide ossos, medulas, espírito, alma, né, e a pergunta é se tinha alma, espírito e corpo, se era tricotomia ou dicotomia, né? Mas a verdade absoluta é que a palavra, o próprio Jesus, ele adentra de uma maneira tão profunda que ele divide até o indivisível, que ele é capaz de penetrar no mais profundo da nossa alma. E quando nós oramos, depositando todo o nosso coração a Deus e entregando as áreas que muitas vezes nós tentamos esconder dele, tudo fica ali, em oração ao Senhor. Quando nós nos retiramos, deixamos tudo de lado e nos derramamos efetivamente ao Senhor. Eu gosto de pensar também de que o próprio Deus, através do seu Espírito, Ele é capaz de ler cada lágrima que você derrama em oração. A sua lágrima para Deus tem valor, e ali Ele lê cada uma delas. E por último desses conselhos, e não menos importante, ora sempre. Esteja sempre em espírito de oração. Porque quando nós estamos em espírito de oração constante, Deus está conosco. E orar não é somente aquele momento que nós fechamos os olhos, né? É viver em oração. É estar a todo instante elevando o nosso pensamento. Essas pessoas que se retiravam para o deserto, e os monges ainda o fazem, eles ficam horas, dias e muito tempo em oração. E eu sei que na sua rotina, no seu dia, talvez isso não caiba, talvez para os nossos contextos urbanos de hoje, mas fique em espírito de oração em todo o tempo. Porque é ali onde você vai estar conversando com Deus. É ali onde nós podemos encontrá-lo efetivamente. Se nós vivemos num mundo tão cheio de informação, tão conturbado, tão complexo, nós precisamos simplificar a nossa vida. Nós devemos nos desatar de tantas coisas que nos prendem, porque assim nós efetivamente encontramos o nosso Deus. Seja mais fácil dele ser ouvido, porque nós não estamos com tanta interferência no nosso dia a dia, na nossa rotina. E talvez você tenha vindo até aqui essa noite
com muitas dúvidas, com muitos problemas e passando por desertos realmente que você está passando de uma maneira mais inerente, mais profunda e talvez até dolorosa. E talvez não faça tanto sentido porque você está passando por um deserto. Mas eu quero te lembrar que talvez, eu não conheço a sua situação. É lá que Deus está. Deus está esperando e cuidando de você. É nesse momento em que nós estamos feridos, é nesse momento onde nós nos colocamos de maneira mais aberta a ouvir a voz de Deus, que nós podemos ter mais sensibilidade. Talvez você lembre de alguma vez que você machucou, né? Machucou a perna, torceu o pé, né? Torção de pé é uma coisa que a gente fica ali sem querer encostar, né? Porque fica sensível, né? Então, quando nós estamos afligidos, machucados, por causa desse deserto, nós estamos mais sensíveis. Então, o pouco soprar de Deus já faz toda a diferença na nossa vida, né? Para quem tem memória afetiva com vó ou com mãe, né? Lembra do joelho ralado? Que a mamãe, a vovó, o papai nem tanto, né? Pai, às vezes, ele só vai lá e coloca o metiolate mesmo, né? Hoje é dia dos pais, às vezes vão para o metiolate, né? Mas as mamães são mais carinhosas nesse sentido e dão aquele assopro, né? Um sopro suave, que mesmo dando ardidinha, né? Porque machucou mesmo, é cuidado, é carinho, e é Deus cuidando da gente. No ardor das suas lutas, no ardor do que é viver, encontre o sopro suave do Espírito sobre a sua vida. Encontre com alegria do cuidado que Deus deposita sobre a sua vida. Deus tem cuidado de nós. Em meio às lutas, dificuldades, Deus tem cuidado de nós. E no meio da alegria, no meio das fases que são boas, e graças a Ele que existem também as fases boas, talvez seja mais difícil de enxergá-lo. Porque nós tendemos, e o nosso coração realmente é complexo nesse sentido, e muitas vezes nós o deixamos para trás. Nós vamos, como foi dito no último domingo, para Baal Peor, né? Nós vamos para aquele lugar onde Deus não quer que nós estejamos, para o nosso próprio desejo, para a nossa própria contemplação, para a nossa própria satisfação, para o próprio inchaço do nosso ego. E é nesse lugar onde nós temos um grande perigo, o perigo de realmente andarmos distantes de Deus. E o que é mais impressionante, partindo já para o final da nossa reflexão, é que Deus continua sendo bom. Deus continua nos convidando. Mesmo quando nós vamos para longe, mesmo quando nós estamos distantes, Ele continua nos chamando. Ele continua sussurrando. E talvez você não tenha o ouvido por causa da loucura da vida. Deus continua falando e comunicando e dizendo, venha. E aí eu não posso encerrar sem me lembrar da parábola do filho pródigo. Onde o filho esbanjador, o pródigo, declarou para o pai e para a sociedade de então, pai, eu quero a minha parte da herança, que sempre que eu leio essa parte me vem assim na cabeça, pai, eu prefiro que você esteja morto, porque eu quero de você é só o dinheiro, eu não quero a sua paternidade. Para mim você já está morto, eu quero só o que é bom para mim. E ele viveu dissolutamente, e ele lembra, né, do pai, né, de que até os servos da casa do pai dele tinham acesso às coisas boas, eram bem cuidados, e aí ele volta. E aí o interessante desse texto, porque essa parábola não é nem sobre o filho que foi, essa parábola não é sobre o filho que ficou, ainda que estejam englobados, mas essa parábola é sobre o pai. Um pai que é capaz de perdoar o imperdoável. E quando o filho aparece, entrando pelos portões da cidade, aquele pai corre na direção dele. Se noutrora, na cabeça daquele jovem, daquele filho, era assim, não, a casa do meu pai é um deserto, não, eu quero viver dissolutamente em Baal Peor, né? Fazendo uma alusão com os textos aqui. Eu quero viver deliberadamente, eu quero fazer o que eu bem entender. E aí lá, tão distante, na sua mente, trazido pelo Espírito, ele é lembrado, um sussurro é soado ao seu espírito, na casa do meu pai. Na casa do meu pai, onde eu disse que era um deserto,
onde eu disse que não podia ter nada, onde eu preferia não ter um pai. Lá é melhor. Então eu vou voltar. Então eu vou para lá para encontrar com meu pai. E o pai, surpreendentemente, vai até ele. E lhe dá um anel e restitui-se o seu posto como filho, como alguém que nunca tivesse ido, e assa um novilho gordo para ele. Um gesto tão bonito, mostrando como é o amor desse nosso Deus. Ainda que nós tentemos fugir para 1000 lugares, se eu for até o mais alto ou ao mais profundo, lá está a mão do Senhor, sempre estendida, para que nós voltemos para Ele. Nós precisamos, na nossa vida, talvez, não somente querer fugir do deserto, e seja lá qual for a sua prova, seja qual for a sua luta, a sua dificuldade, saiba que Deus está cuidando, porque Ele se importa com você, Ele te vê, Ele cuida de você, mas não se afaste dEle. E se você está vivendo já um momento contrário, as coisas vão bem, estão indo de vento e popa, busque a Deus com intensidade. Não espere o dia mau. Não espere a adversidade. Busque-o intencionalmente, para que você possa, assim, encontrar a Deus. Se você quiser encontrar a Deus, o busque. E aí o texto que foi lido na abertura faz todo sentido. Não é mesmo? Quem lembra do texto? Gente, vocês não lembram? Gente, vocês não lembram? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Está vendo? Deus está nos convidando a buscá-lo. Ele está de braços abertos para nos buscar. E aí eu vou ler mais uma vez essa frase, porque ela me marcou muito, e ela tem marcado a minha vida de uma maneira muito especial, por vários motivos. Mas retira-te do mundo, fica em silêncio e ora sempre. Assim talvez você encontre o Senhor. Se no barulho da cidade está difícil de achar Ele, eu te deixo esse selho para que assim você encontre o Senhor.